Olá, meus amigos, bom dia. Estamos finalizando mais uma semana e eu, com muita sinceridade, estive torcendo para que você tenha feito durante esta semana boas vendas. Eu falo para empreendedores, empresários e temos sempre uma dica para ajudar a essa classe tão interessante, tão importante para as cidades, para os estados, consequentemente para o nosso país, a superar essa crise. As empresas precisam vender e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, ok? Meu nome é Adilson Geltner e eu falo a você, empresário, no intuito de te incentivar a vender para o governo, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho do edital. Nós sabemos que dos 100% das empresas brasileiras, apenas 10% vendem para o governo. Desses 10%, apenas 3% são especializadas em vendas para o governo. 7% vendem para o governo e para outras empresas, para o consumidor tradicional, o cidadão, a família, ok? Então, o que acontece? A nossa análise é que o caminho para vender para o governo é um caminho muito largo. É um caminho onde a concorrência ela é pequena, baseado nessas informações que eu acabei de dar, nesses números. Então a concorrência ainda é muito pequena. E aqueles que estão já negociando com o setor público, esses estão na frente, estão vencendo, passando essa crise com mais tranquilidade. Porque o governo, ele não para de comprar nunca, independente de verão, de inverno, de crise ou não. O governo sempre está comprando. Para vocês terem uma ideia, o governo federal, no último ano, comprou mais de 100 bilhões. Se nós formos somar os estados, Distrito Federal, os municípios, e aí nós podemos ainda incluir as estatais, empresas que compram através do processo licitatório, ligadas ao setor público, esse número, esse valor de compras, ele passa de R$ 1 trilhão. Por quê? Porque o que os municípios, o governo e a União faz? Ela arrecada o seu dinheiro, o nosso dinheiro, através dos impostos, e grande parte desse dinheiro ele é para compras de mercadorias, para compras de serviços, para obras, como por exemplo, asfalto, pontes, casas populares, cestas básicas, remédios. É uma infinidade de produtos que o governo compra. Serviços, manutenção em ares condicionado, locação de veículos, compra de pneus, combustível, é muito, a lista é enorme. Eu estou aqui no meu escritório fazendo esse vídeo. Se eu olhar para todos os itens aqui dentro do meu escritório, eu vou com certeza afirmar que todos esses itens aqui, eles fazem parte da lista de compra do governo.
Como, por exemplo, eu tenho aqui mesa, eu tenho aqui lâmpadas, eu tenho aqui celular, computador, cadeira, sofá, material de escritório, é muita coisa. Tudo isso o governo compra. E mais uma infinidade. A lista, nós poderíamos brincar, mas falando sério, ela é bem maior do que aquela lista do Amado Batista. Aqueles que têm mais de 40, 50 anos sabem aí dessa brincadeira, dessa comparação que eu acabei de fazer. É que o Amado Batista tinha uma música, né? Assim vai seguindo a lista. Então a lista de material que os governos compram, ela é gigantesca, cabe em todos os segmentos. Então você, empresário, a chance de você que está me ouvindo não ter nunca feito uma venda ou não participar de vendas ou ter feito eventualmente uma venda para o governo é muito grande. Porque os números nos dizem que 90% das empresas não vendem para o governo. E aí eu te pergunto, se o governo federal compra mais de 100 bilhões em um ano, os governos estaduais, claro, depende do tamanho do estado, de qual estado, mas imagina quanto compra o governo de São Paulo, né? O governo da Bahia, por exemplo, que é gigantesca, o governo de Minas, que é um outro estado gigante, e aí nós vamos falar de outros estados pequenos, como por exemplo o Espírito Santo, mas independente de ser pequeno ou grande, o volume de compra é muito alto, é muito alto. E aí, se nós formos levar isso, fazer uma análise, incluindo todos os municípios, imagina, meus queridos, quase 6 mil municípios comprando. Se nós conseguíssemos fazer uma pesquisa e colocar tudo na ponta do lápis, seria muitos dígitos. O número seria um número gigantesco. O volume de compra é muito grande. Baseado nessa informação, é que eu digo que o maior comprador do Brasil é o próprio Brasil. Através do seu governo principal, né, através da União, através dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Falei do Executivo, mas em cada um desses nós acrescentamos o Legislativo. Como, por exemplo, toda cidade tem uma prefeitura e tem uma Câmara de Vereadores. Ainda tem o Judiciário, os bancos, né, que compram através do processo licitatório. Esse é um mundo, esse é um mercado gigantesco. E tem empresas que estão fornecendo para esse cliente, mas são poucas. Está aí então uma oportunidade para você abocanhar uma parte, uma fatia desse mercado, se especializando em vender para o governo. Veja só, algumas empresas, na verdade, 90% delas, a maioria delas, não vendem para o governo. São muitos os motivos, mas eu vou listar apenas 2. A maioria acredita que o processo não é transparente, que há jeitinho brasileiro. Esse é um dos motivos. O outro motivo, que eu acredito ser o mais sério, é que falta nessas empresas um profissional, alguém que entenda do assunto, alguém que saiba as regras. Por quê? Porque um processo licitatório, quando um governo ou um presidente de câmara, um ordenador de despesa, quando ele vai fazer uma compra,
ele precisa seguir a lei. A lei, por exemplo, 8666, a 10520, a 123, são várias as leis. E agora, né, a nova lei de licitações, aprovada agora em 1º de abril, sancionada pelo presidente. Então, assim, a lei exige um processo transparente e honesto, legal. Porém, muitas empresas não participam porque não têm essa confiança. E eu acredito que a falta de confiança, ela é uma crença limitadora que está te fazendo perder dinheiro. Como resolver isso? Através do outro motivo. O outro motivo é falta de conhecimento. Aí, nós vamos entrar um pouquinho no edital. Olha só, o edital é uma peça, né? É parte do processo licitatório. Ela é um documento, né, que convoca, que fala para as empresas quando vai ser e como vai ser, o que vai ser comprado. Ele traz as regras. Todas as prefeituras, todos os estados, né, todos os governos, as câmaras de vereadores, todas as assembleias legislativas, todo o judiciário, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Distrito Federal, todos eles, quando vão comprar, eles publicam esse documento chamado edital. Esse edital, ele é uma peça, talvez a mais importante de todo o processo. A pessoa, o profissional, seja ele o empresário ou seja ele o analista de licitação, é o nome que se dá a essa profissão dessa pessoa que participa ali da disputa, né, que representa a empresa no dia do processo, né, no dia da compra. Então vamos imaginar o seguinte: um pregão presencial. O pregão presencial, ele é uma modalidade que ainda muitas prefeituras estão usando. Vai chegar um momento que ele vai ser muito pouco usado. Nós sabemos, né, isso aí não é novidade para ninguém, que o uso das tecnologias, o uso da internet, os processos eletrônicos, né, vamos dizer assim, eles estão ganhando muita força. E tudo, ou quase tudo, né, tudo aquilo que é possível fazer via internet, via eletrônica, né, vai ser feito assim. Nós percebemos aí que durante essa pandemia, né, o uso de reuniões online, né, subiu muito pelo fato de não podermos estar fisicamente, né, em uma mesma sala. Mas já na administração pública, o pregão eletrônico, aquele que acontece através de um computador, né? Você com a internet, você participa, ele está ganhando muito espaço. Ok, mas vamos falar do presencial, que principalmente prefeituras de interior ou em estados, né, onde o estado é muito grande, o interior é muito grande, a internet ainda não chegou com aquela força dos grandes centros. Então, são feitos muitos pregões ainda presencial. E para você participar desse processo, você precisa conhecer o edital. O edital é a principal ferramenta
para você chegar no dia preparado, ok? Então assim, ó, a maioria de empresas que hoje participam dos processos licitatórios não são especialistas, mas eu vou até dizer que são uma espécie de amadores. O que é um amador? É aquele que não é um profissional. Então, com esse tipo de pessoas participando desse processo, aquele jeitinho brasileiro, ele pode acontecer que às vezes não é detectado. E então, como resolver isso? Ó, a empresa que quer vender para o governo, o meu conselho é que busque no seu quadro de funcionários alguém confiável, esclarecido e treine essa pessoa, capacite essa pessoa para ele se tornar um profissional e então representar a empresa nas diversas licitações, nas oportunidades, né, que são muitas, exageradamente muitas. Todos os dias são milhares de editais publicados porque algum prefeito, algum governador ou o governo do país, né, o presidente, estão comprando todo dia, todo dia, todo dia. Então você treine alguém. Se não tiver, contrate alguém que tenha essa habilidade. Porque o empresário é muito ocupado e nem sempre, né, ele está disponível, ele tem muitas atividades. Mas se você também que é um empresário e não conhece desse assunto, se prepare, né? Vá você mesmo vender, né, para o governo, representar a sua empresa. Quando nós tivermos pessoas preparadas, que conhecem as regras, tanto do comprador quanto do vendedor, qual a responsabilidade de cada parte, o processo vai ser muito mais transparente, honesto, muito mais dentro da lei, ok? Então vamos imaginar que um analista de licitação profissional, que conhece as regras, pegue um edital para analisar esse edital, porque o governo do estado X publicou que quer comprar um serviço ou uma mercadoria. Então, assim, o analista pega os editais, ele está sempre olhando os editais. Quando ele identificar um edital que atende a empresa que ele representa, seja ele um profissional com essa responsabilidade dentro da empresa, ou seja ele o próprio empresário, ele vai ler o edital. E aí, nessa leitura, ele vai interpretar esse edital. E esse edital, ele também segue regras da lei. Se ele perceber que dentro do edital tem algo fora da lei, não ficou claro isso aqui. Olha, parece que essas características dessa mercadoria aqui é uma coisa intencional, está direcionando para tal empresa ou para tal fabricante. Então o que acontece? Ele pode impugnar esse edital, ok? Obviamente, ele também tem uns processos legais para fazer isso. Como, por exemplo, ele precisa fazer uma impugnação até 2 dias antes do dia que vai acontecer o julgamento. As propostas vão ser ali analisadas. Então ele tem até 2 dias. Ele faz então a impugnação ou um pedido de esclarecimento, se tiver alguma dúvida, direciona isso ao pregoeiro. O pregoeiro tem 24 horas para responder. Se o pregoeiro entender
que a impugnação é legal, talvez não houve até má intenção, houve apenas um erro, né? E o pregoeiro, então, acatar essa impugnação, ele vai ter ali 8 dias, no mínimo, né? Para republicar, modificar esse edital. Então, essa é uma primeira questão. Vamos imaginar que a pessoa que fez a impugnação ou pediu ali o seu pedido de esclarecimento, teve ali o seu esclarecimento, ou aquela impugnação dele não procede, houve uma justificativa, ficou tudo resolvido, o processo segue normalmente. Mas chega então o dia, a hora marcada de acontecer a sessão de julgamento, onde os envelopes vão ser abertos, para ver qual é a empresa, né, qual é a proposta vencedora. Por falar em envelope, olha só, nós temos algumas etapas. Primeiro, lá no edital, você vai ter lá o dia, o horário, qual é o produto, né, que vai ser comprado. Então, quando chegar o dia, você tem que chegar uns minutos antes, porque a primeira etapa é a etapa de credenciamento. Então, você vai para esse dia preparado e você vai levar 3 envelopes. Alguns falam que é 2, e pode ser 2, mas outros documentos precisam ser levados à parte, ok? Então, quais os documentos que precisam ser levados à parte? Porque os 2 documentos principais é aquele dos documentos que vão ser usados para habilitação ou não, são os documentos, né, da empresa. Em outro momento nós vamos falar disso. O outro documento, o outro envelope, é o envelope da proposta. Detalhe, tá, gente? Esses envelopes têm que estar lacrados e o meu conselho é que estejam colados, não grampeados. Porque um grampo, ele pode ser tirado e colocado novamente, né? Já a cola é impossível abrir, violar um envelope com esse cuidado. Então, esses 2 envelopes. Agora, qual o envelope que vai ser aberto primeiro? Isso aí que é interessante, tá? Estou falando de um pregão presencial. É o envelope da proposta, tá? Mas antes, eu preciso falar para você daquele terceiro envelope, que não precisa nem ser um envelope, pode ser levados fora de um envelope mesmo. É aqueles documentos aonde, quando a pessoa chega lá, essa pessoa é o quê? É o próprio empresário ou é alguém que está representando a empresa? Então ele precisa se identificar. Se ele for o próprio empresário, ele precisa ter um contrato social que prove que ele é o empresário. E se ele não for, se ele for alguém nomeado para representar a empresa, um profissional, né, contratado, ele precisa ter documentos, por exemplo, uma procuração que o autoriza a participar. Detalhe aqui, ó, pega esse detalhe. Esse detalhe pode tirar muita gente do seu caminho legalmente. Exemplo, essa procuração, quem que assinou? Quem deu poderes a esse profissional para representar a empresa? Como é que você vai saber se aquela procuração é legal, está de acordo com as regras da lei ou não? É o seguinte: contrato social. Esse contrato social, ele é uma empresa individual ou ela é uma empresa com sócio? Então imagina, o contrato social traz 2 sócios e lá diz que os 2 precisam assinar.
Vamos imaginar agora que esse profissional, nessa procuração, tenha só assinatura de um. Aí, ó, você pode pedir que ele seja descredenciado. E precisa ser. Percebe que você tirou alguém do seu caminho usando a lei? Vamos imaginar que o empresário está lá, ele não precisa de procuração. Mas ele está lá com um contrato social. E lá no contrato social diz que ele tem um sócio. E ele não pode assinar sozinho. Ele precisa, né, do outro sócio. Aí, novamente você tirou mais um. Então são detalhes que são importantes, que você só vai poder saber usar isso a seu favor, primeiro, se você tiver lido o edital com muita atenção. E segundo, se você souber interpretá-lo, se você tiver conhecimento das regras, ok? Então vamos a outro detalhe. Então houve ali a parte do credenciamento. Ah, você não se credenciou. Faltou um documento. Você pode participar do processo ou não? Pode. Pode sim. Só que as regras para você e para aquele que está credenciado são diferentes. Exemplo, você não fez o processo de credenciamento. Você vai participar, mas de boca fechada. Na etapa de lances, você não pode falar nada. É como se você não estivesse ali. Então, o que vai valer? A proposta escrita, a proposta que está lá no seu envelope. Ok? Agora, aquele que está credenciado, tudo certinho, legalmente, ele vai participar da etapa de lances e ele vai poder falar, realmente representar a empresa ali. Ok? Feito a etapa de credenciamento, agora a etapa de abertura dos envelopes. Qual envelope? Aquele do preço, da proposta. Sabe por quê? Porque o edital, ele trouxe características da mercadoria que ele vai comprar, do produto. Então vamos imaginar que ele quer comprar um carro. E esse carro, ele não pode direcionar a marca, mas ele pode colocar a potência do motor e tantos lugares. Entendeu? Então vamos imaginar que na hora que abre lá os envelopes, o edital estava pedindo um carro com um motor 2.0 ou 1.0, entendeu? E a proposta do seu concorrente é diferente disso. Vamos imaginar que seja um motor 2.0. Aí o seu concorrente, quando abriu o envelope, o carro dele está 1.6, 1.4, 1.8. Obviamente, se for permitido isso, você já vai perder, porque o carro dele vai custar menos do que o seu. Mas aí você vai olhar e vai dizer, epa, você não. Ou do contrário, você não precisa nem falar nada, mas anota aí num cantinho, numa agenda, numa folha sua. E todas as irregularidades que você perceber ao longo do processo, você vai anotando, que vai chegar um momento que você vai usar isso a seu favor. Vamos imaginar que lá na parte do credenciamento, não tem problema, o edital trazia essa previsão que você poderia chegar com 10 minutos de atraso, com 20, com 30, ou não trouxe essa informação. Então, dentro dessa etapa de credenciamento, vai chegando, vai credenciando. Mas a partir do momento que abriu o primeiro envelope, aí não pode aceitar mais ninguém. E vamos imaginar que o pregoeiro aceitou. Chegou alguém, e esse alguém chegou muito atrasado, já tinha
aberto o envelope e agora ele chegou. E o pregoeiro aceitou e lá no final fica essa empresa e você. E ela ganha. E você vai dizer o seguinte: não, pregoeiro, você cometeu uma ilegalidade, uma irregularidade lá naquele momento que você não poderia ter aceito. Então vai chegar o momento que você vai ter essa oportunidade. E aí você vai precisar falar todas as irregularidades que você viu. E isso tem que constar em ata. E aí você tem 3 dias para emitir, para formalizar o seu pedido de impugnação. E aí lá nesse documento você vai ter que constar nele todas as informações que você falou ali na hora da oportunidade, tá certo? Então assim, olha, para finalizar esse vídeo, espero ter contribuído com essas informações, mas são muitas as informações. Nós temos outros vídeos aí na internet, estamos sempre publicando. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, tirar suas dúvidas, se preparar, se tornar um profissional top de linha e mesmo com irregularidades, você participar, identificá-las, fazer as correções e ganhar legalmente, ok? Então veja só, a grande oportunidade é essa, é se preparar e vender para quem está comprando, para quem nunca para de comprar, para quem paga bem e para quem compra volumes gigantescos. Essa é uma forma de você driblar, de você superar a crise, recuperando vendas, vendendo mais mesmo na crise. E nós queremos te pedir que nos siga aí nas redes sociais, deixe seus comentários, suas dúvidas e vamos vender para quem compra e paga bem, para dessa forma superarmos essa dificuldade que o nosso Brasil enfrentou, e ainda está enfrentando, vai demorar um tempo para recuperar todas as perdas, os prejuízos. Com você que tem uma empresa, não importa se é MEI, se é ME, se é EPP ou se é uma grande empresa, vá por esse caminho. Abocanha, participe, ganhe fatias desse mercado que é gigantesco e certamente você não vai se arrepender. É lucro certo. Grande abraço, tamo juntos, boas vendas.